El estudio lleva por título Nuestra Preexistencia. O estudo tem o título de Nossa Pré-Existência. Atiende bien. Preste atenção. En este estudio vamos a ver bíblicamente Nesse estudo nós vamos ver biblicamente que antes de tu nacer, que antes de você nascer, ya tú existías. você já existia. Eu já existia Eu já existia antes da fundação. antes da fundação. Ya nosotros fuimos creados por Dios. Nós já havíamos sido criados por Deus. Diga, yo fui creado por Dios Diga, eu fui criado por Deus antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Tienes que entender eso. Você tem que entender isso. Tu vida no comenzó en el vientre de tu madre. Tua vida não começou no ventre da tua mãe. Ahí se te vistió de carne y sangre. Ali você foi vestido de carne e sangue. Pero ya tu espíritu ya había sido creado antes de la fundación del mundo. Mas o teu espírito já havia sido criado antes da fundação do mundo. Por eso es que las cosas de esta vida a ti no te llenan. Por isso é que as coisas desta vida não preenchem você. Porque tú no eres de esta vida. Porque você não é desta vida. Tú eres del paraíso. Você é do paraíso. Tú eres ciudadano del cielo. Você é cidadão dos céus. Solo te llenan las cosas que se hablan de allá. Você só é preenchido pelas coisas que falam de lá. Solo te llena la sabiduría predestinada. Só a sabedoria predestinada te enche, te preenche. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. E isso é o que nós vamos falar nesta hora. Vamos a dividir el tema en tres partes. Vamos dividir o tema em três partes. La primera parte es la evidencia en la escritura. A primeira parte é a evidência na Escritura. Vamos a ver desde el antiguo pacto donde se habla acerca de la preexistencia. Vamos ver desde o Antigo Pacto, onde se fala acerca da pré-existência. Libro de Job. Livro de Jó. Dicen que es el libro más antiguo. Dizem que é o livro mais antigo. Job capítulo 10, Jó, capítulo 10, verso 8. verso 8. 8 al 12. Do 8 ao 12. ¿Lo tienen todos? Encontraram todos? Ahí comparte con alguien al lado suyo si no tiene Biblia. Divida com alguém aí do seu lado, se ele não tem Bíblia. Job 10, 8 al 12. Jó 10, do 8 ao 12. Dice así. Diz assim: As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Diga, tu cuidado guardó mi espíritu. Diga, o teu cuidado guardou o meu espírito. Desde el Antiguo Testamento Desde o Antigo Testamento, se viene anunciando que Dios nos vistió de piel y carne. vem sendo anunciado que Deus nos vestiu de carne. Cuando una mamá queda concebida, Quando uma mamãe fica concebida, grávida, o una mujer queda concebida, ou uma mulher fica concebida, luego es mamá. e logo depois é mamãe, Es que el espíritu es enviado por Dios al vientre de esa madre. é porque o Espírito é enviado por Deus ao ventre dessa mãe. Quien decide la concepción no es el hombre ni la mujer. Quem decide a concepção não é o homem nem a mulher. El hombre y la mujer pueden tener relaciones toda la vida, O homem e a mulher podem ter relações toda a vida, pero solo Dios es quien decide la formación de ese cuerpo. mas só Deus é quem decide a formação desse corpo. Quiere decir que tú llegaste a este mundo no por la voluntad de tu papá y tu mamá. Quer dizer que você chegou a esse mundo não pela vontade do teu papai ou da tua mamãe. No fue por un accidente. Não foi por um Hay acidente. personas que dicen, Señor, pastor, yo soy un accidente en este mundo. Há pessoas que dizem: pastor, eu sou um acidente nesse mundo. Mi papá y mi mamá no querían que yo naciera. O meu papai e a minha mamãe não queriam que eu nascesse. No, no, tú estabas en la voluntad de Dios. Não, não, você estava na vontade de Deus. Él te vistió de piel y carne. Ele te vestiu de pele e carne. Y su cuidado guardó tu E espíritu. o seu cuidado guardou o teu espírito. Hay otra evidencia bíblica en el libro de Job. Há outra evidência bíblica no livro de Jó. Job 38, Jó 38,
verso 2 al 7. do verso 2 ao 7. Estos son versos que usted debe saber de memoria. Esses são versos que você deve saber de cor. Dice así: Diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei. E tu, responde-me, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Oiga bien, verso 7. Escute bem o verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ahora, aquí se está hablando de la fundación del mundo. Agora, aqui está se falando da fundação do mundo. Ponga mucho cuidado. Ponha muito cuidado. La fundación del mundo fue antes de la creación. A fundação do mundo foi antes da criação. La creación fue después de la fundación. A criação foi depois da fundação. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días? Você se lembra quando a Bíblia diz que Deus criou ao mundo em 7 dias? Pero antes de la creación ya él había fundado la tierra. Mas antes da criação, ele já havia fundado a terra. Ahora lo que está diciendo Job aquí, Agora, o que está dizendo Jó aqui, el libro de Job, o livro de Jó, es que cuando Dios fundaba la tierra, é que quando Deus fundava a terra, las estrellas cantaban. as estrelas cantavam. ¿Pero qué estrellas? Mas que estrelas? Porque las estrellas fueron creadas en la creación. Porque as estrelas foram criadas na criação. Está hablando de la fundación. Está falando da fundação. Todavía el cielo, las estrellas no habían sido creadas. As estrelas, o céu ainda não haviam sido criados. Y las estrellas no cantan. E as estrelas não cantam. Las estrellas titilan, As estrelas brilham, pero no cantan. mas não cantam. Pero ahí dice, Mas aí diz: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? onde estavas tu quando eu fundava a terra? Cuando cantaban las estrellas Quando as estrelas cantavam y se regocijaban todos los hijos de Dios. e se regozijavam todos os filhos de Deus. ¿Se regocijaban todos los qué? Se regozijavam todos quem? Los hijos de Dios. Os filhos de Deus. Quiere decir Quer dizer que los hijos de Dios que os filhos de Deus estaban presentes estavam presentes cuando Dios fundaba la tierra. quando Deus fundava a terra. Y se regocijaban. E se regozijavam. ¿Sabe lo que me dijo un teólogo una vez? Sabe o que um teólogo me disse uma vez? Oh, no, eso no éramos nosotros. Oh, não, isso não éramos nós. Esos hijos de Dios eran los ángeles. Esses filhos de Deus eram os anjos. Y yo le dije, claro, E eu lhe disse, claro, esos ángeles éramos nosotros. esses anjos éramos nós. Nosotros fuimos creados por Dios antes de la fundación del mundo. Nós fomos criados por Deus antes da fundação do mundo. Y alabábamos a Dios. E louvávamos a Deus. Y nos regocijábamos E nos regozijávamos mientras Él fundaba la tierra. enquanto Ele fundava a terra. ¿Cuántos entienden eso? Quantos entendem isso? Mira el verso 21. Veja o verso 21. Mira cómo dice el verso 21. Veja como diz o verso 21. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. ¿Ya habías qué? Já havia o quê? ¿Te atreves a decir esto conmigo? Você se atreve a dizer isso comigo? Ya yo había nacido Eu já havia nascido cuando Dios fundaba la tierra. quando Deus fundava a terra. Dígalo al que está al lado suyo. Diga àquele que está do teu lado: Ya yo había nacido. eu já havia nascido. Mira, yo no estoy diciendo nada fuera de la palabra. Olha, eu não estou dizendo nada fora da palavra. Mira el verso 21 otra vez. Olha o verso 21 outra vez. Dice así. Diz assim: de certo, tu o sabes. ¿Tú lo sabes? Você sabe?
Porque si tú no sabes esto, Porque se você não sabe disso, entonces no sabes tu identidad espiritual. então você não sabe a tua identidade espiritual. Dice, tú lo sabes. Diz, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Aló, Alô, tú eres más viejo que el frío. você é mais velho que o frio. Porque antes de que el frío era, ya tú eras. Porque antes que o frio fosse, você já era. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Onde estavas tu quando Deus fundava a terra? Dios le habló a Job, ¿dónde estabas tú? Deus falou a Jó, onde estavas tu? Házmelo saber si tienes inteligencia. Faze-mo saber se tens inteligência. Porque el que tiene inteligencia Porque se tem inteligência, lo hace saber. o faz saber. Sabe dónde estaba. Sabe onde estava. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Onde tierra? estavas tu quando eu fundava a terra? Cuando alababan todas las estrellas del alba Quando louvavam todas as estrelas da alva y se regocijaban todos los e hijos de se Dios. regozijavam todos os filhos de Deus. Yo te voy a hacer una pregunta. Eu vou te fazer uma pergunta. ¿Tú te regocijas cuando alabas a Dios? Você se regozija quando louva a Deus? Porque tú lo hacías cuando Dios fundaba la tierra. Porque você fazia isso quando Deus fundava a terra. Tú fuiste creado para la alabanza de la gloria de su Você gracia. foi criado para o louvor da glória da sua graça. Amém. Mira Job 2:1. Veja, Jó 2:1. Esto no está en el papel, anótelo. Isso não está no papel, anote aí. Job 2. Jó 2. Perdón, Job 1:6. Perdão, Jó 1:6. Mira cómo dice. Veja como diz. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Fíjate, aquí dice que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios Note bem que aqui diz que um dia vieram apresentar-se os filhos de Deus delante del Señor, diante do Senhor, entre los cuales también vino Satanás. entre os quais também veio Satanás. ¿Y dónde fue eso? E onde foi isso? En el paraíso, en el cielo. No paraíso, no céu. Cuando Dios nos enseñaba, Quando Deus nos ensinava, cuando aprendimos del Padre y oímos de Él. quando aprendemos do Pai e ouvimos dele. Quiere decir que ya Dios nos llamaba hijos. Quer dizer que Deus ali já nos chamava de filhos. Ángeles, hijos. Anjos, filhos. No todo ángel es hijo. Nem todo anjo é filho. Hay ángeles querubines, Há anjos querubins, serafines, serafins, arcángel, arcanjos, pero no todos son ángeles hijos. mas nem todos são anjos filhos. Porque no todo ángel se le dio el privilegio de tomar cuerpo. Porque nem a todo anjo foi dado o privilégio de tomar corpo. Por eso la Biblia a esos ángeles los llama hijos de Dios. Por isso a Bíblia a esses anjos lhes chama de filhos de Deus. ¿Entendió? Entendeu? Mira el capítulo 2, verso 1. Veja o capítulo 2, verso 1. Mira cómo dice. Veja como diz. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Dice, y viniendo otro día. Diz aqui, e vindo outro dia, Parece que habían muchos días donde nos presentábamos delante de Dios. parece que havia muitos dias onde nos apresentávamos diante de Deus. Donde los hijos de Dios nos presentábamos a Dios. Onde os filhos de Deus nos apresentávamos a Deus. Sin carne, Sem carne, sin cuerpo, sem corpo, solo en espíritu. só em espírito, En estado angelical. em estado angelical, Entre los cuales vino también Satanás. entre os quais veio também Satanás. Porque él tenía acceso hasta que Jesucristo lo destruyó. Porque ele tinha acesso até que Jesus Cristo o destruiu. ¿Usted entiende que usted fue un espíritu, un ángel que Dios creó antes de la fundación del mundo? Você entende que você foi um espírito, um anjo que Deus criou antes da fundação do mundo? Que te vistieron de carne y sangre. Que foi vestido você de carne e sangue? Porque cuando una persona muere, Porque quando uma pessoa morre, ella no muere. ela não morre. Muere su cuerpo.
Quem morre é seu corpo, pero ella no muere. mas ela não morre. El espíritu no muere. O espírito não morre. El espíritu regresa a Dios que lo dio. O espírito volta a Deus que o deu, Porque Dios es el padre de los espíritus. porque Deus é o pai dos espíritos. Tu papá y tu mamá es el padre de la carne. Teu papai e a tua mamãe são pais da carne, Pero Dios es el padre de tu espíritu. mas Deus é pai do teu espírito. ¿Y cuándo Dios creó tu E espíritu? quando foi que Deus criou o teu espírito? ¿Cuando tú naciste Quando você nasceu? en el vientre de la madre? No ventre da mamãe? No, Dios creó tu espíritu antes de la fundación del mundo. Não, Deus criou o teu espírito antes da fundação do mundo. Antes de que el mundo fuera creado, Antes de que o mundo fosse criado, Dios creó los espíritus que vivirían en el mundo. Deus criou os espíritos que viriam ao mundo. Por eso tú eres más viejo que el frío. Por isso você é mais velho que o frio. Otra evidencia bíblica. Outra evidência bíblica. Jeremías capítulo 1, Jeremias capítulo 1, verso 5. verso 5. Mira cómo dice el profeta, Veja como diz o profeta. o más bien Dios al profeta. Ou melhor, Deus ao profeta. Dice así: Diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Ahora atiende bien. Preste atenção. Dios le dice a Jeremías: Deus disse a Jeremias: antes de que te formases en el vientre. Antes que fosse formado no ventre. ¿Qué es lo que se forma en el vientre? O que é o que se forma no ventre? El cuerpo, O corpo? la carne. A carne? Pues antes de Pues. que te formases en el cuerpo, Antes que eu te formasse no corpo, te conocí. te conheci. Quiere decir que Jeremías ya era Quer dizer que Jeremias já era antes de ser formado. antes de ser formado. Porque dice antes de que te formaras en el vientre, Porque diz, antes que te formasse no ventre, te conocí. te conheci. Quiere decir que antes de Jeremías venir al vientre de la mamá, Quer dizer que antes de Jeremias vir ao ventre da mamãe, ya Dios lo conocía. Deus já lhe conhecia. Ahora la pregunta es, Agora, a pergunta é, ¿qué conocía Dios de Jeremías? o que é que Deus conhecia de Jeremias? Porque el cuerpo no se había formado. Porque o corpo não se havia formado. Antes de que se formara, ya Dios lo conocía. Antes que fosse formado, Deus já conhecia. ¿Sabe lo que Dios conocía? Sabe o que Deus conhecia? Su espíritu. O seu espírito. Esa expresión, te conocí, Essa expressão, te conheci, lo que significa es, antes de que te formaras en el vientre, o que significa é, antes que te formasse no ventre, yo te engendré en espíritu. eu te gerei em espírito. Yo creé tu espíritu. Eu criei teu espírito. Dios es el padre de tu espíritu. Deus é o pai do teu espírito. Tú no eres un accidente en Brasil. Você não é um acidente no Brasil. Dios tiene propósitos contigo. Deus tem propósitos contigo. Siempre ha tenido propósitos contigo. Sempre teve propósitos contigo. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, Até nos momentos mais difíceis da tua vida. Dios estaba ahí contigo. Deus estava aí contigo. Porque Él dijo, Porque Ele disse, los que son traídos por mí, os que são trazidos por mim, desde el vientre, desde o ventre, desde la matriz, desde a madre, a estos yo los guardo. a estes eu guardo. Les soporto hasta las canas. Suporto eles até as cãs. Yo hice, Eu fiz, yo llevaré, eu levarei, yo guardaré, dice eu el Señor. guardarei, diz o Senhor. Abba, Pai. Deus. Amém. Tú eres un espíritu vestido de un cuerpo humano. Você é um espírito vestido de um corpo humano. Dios le dijo a Jeremías, antes de que te formase te conocí. Deus disse a Jeremias, antes que te formasse eu te conheci. Antes de que salieses de la madre, Antes que saísse da madre, antes de que naciese, antes que nascesse, te aparté, te separei, te santifiqué. te santifiquei. Tú sabes que antes de tu nacer, Você sabia que antes de você nascer, ya Dios te había apartado para un propósito. Deus já havia te apartado para um propósito? Ay, yo no sabía eso, pastor. Ah, eu não sabia disso, pastor. Yo pensé que yo llegué Eu pensei que eu cheguei de accidente a este assim, mundo. de acidente aqui no mundo.
No, antes de tú nacer, Não, antes de você nascer, antes de salir del vientre de tu madre, antes de sair do ventre da tua mãe, ya Dios te había apartado para un propósito Deus específico. já te havia apartado para um propósito aqui. Eso es predestinación. Isso é predestinação. Un pastor que no entienda esto Um pastor que não entenda isso no debe predicar. não deve pregar. Un pastor que no entienda lo que yo estoy hablando hoy Um pastor que não entenda o que eu estou falando hoje no conoce la mente de Cristo. não conhece a mente de Cristo, No conoce la voluntad de Dios. não conhece a vontade de Deus. Porque Dios dice que Él te conoció antes de nacer. Porque Deus disse que Ele te conheceu antes de nascer. Antes de que te formara en el vientre te conocí. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de que nacieses te santifiqué. Antes que nascesse, eu te santifiquei. Oiga esto. Escute isso. Antes de nacer ya tú eras santo. Antes de nascer, você já era santo. Dígale que está al lado suyo. Diga quem está do teu lado. Antes de nacer ya yo era santo. Antes de nascer, eu já era santo. São Antes Pedro. de nascer, eu já era santo. São Carlos. Ay, mira lo que dice Jeremías. Ai, veja o que diz Jeremias. Y antes de nacer te di por profeta. E antes de nascer, eu te dei por profeta. ¿Tú sabes una cosa? Você quer saber de uma coisa? Yo era pastor antes de nacer. Eu já era pastor antes de nascer. Porque los dones se dan antes de nacer. Porque os dons são dados antes de nascer. Oye bien, Escute bem. ¿qué tú estás mirando ahora mismo? O que você está olhando agora mesmo? Mi cuerpo. O meu corpo. Lo que tú miras no es el pastor. O que você vê não é o pastor. El pastor está vestido de Carlos Estero. O pastor está vestido de Carlos Cesteiro. Pero el don de pastor Mas o dom de pastor está en mi espíritu, está no meu espírito, no en mi carne. não na minha carne. Y ese don me fue dado antes de tener carne. E esse dom foi dado a mim antes de eu ter carne. Por eso tú no me puedes juzgar en carne. Por isso você não pode me julgar em carne. Por eso yo no te puedo juzgar en carne. Por isso eu não posso te julgar em carne. Porque ya Dios dio un don a tu espíritu antes de nacer. Porque Deus já deu um dom no teu espírito antes de você nascer. Y la gracia lo que hace es que despierta ese don que está en ti. E a graça o que faz é que desperta esse dom que está em você. La religión lo opaca. A religião o ofusca. La verdad lo saca a luz. A verdade o expõe à luz. Todo espíritu que Dios envía a este mundo Todo espírito que Deus envia a este mundo viene con dones. vem com dons. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Cada membro do corpo tem uma função. Tú no puedes decir, yo no tengo una función en el cuerpo de Cristo. Você não pode dizer, eu não tenho uma função no corpo de Cristo. Es que yo no predico como el pastor. É que eu não prego como pastor. Es que yo no consuelo como el apóstol. É que eu não consolo como apóstolo. Es que no todos son apóstoles. É que nem todos são apóstolos. No todos son pastores. Nem todos são pastores. Pero todo miembro del cuerpo tiene una función. Mas todo membro do corpo tem uma função. Y Dios te dio esa función antes de nacer. E Deus te deu essa função antes de você nascer. Y tú no eres feliz hasta que no encuentres cuál es tu visión. E você não é feliz até que você encontre qual é a tua missão. Por eso la gente en el mundo se pasa buscando. Por isso as pessoas no mundo passam tempo buscando. ¿Qué yo hago en esta vida? O que eu estou fazendo nessa vida? ¿Qué yo hago en este O mundo? que eu faço nesse mundo? ¿Para dónde voy? Para onde eu vou? ¿De dónde vengo? De onde eu venho? ¿Qué yo hago aquí? O que eu estou fazendo ¿Qué aqui? propósito tengo en esta vida? Que propósito eu tenho nessa vida? Pero cuando tú recibes el evangelio, Mas quando você recebe o evangelho, cuando tú oyes de dónde vienes quando você ouve de onde você vem y para dónde e vas para onde você y que vai, caminas en buenas obras de antemano, que caminha em boas obras de antemão, entonces la verdad de Dios então a verdade de Deus identifica quién tú eres identifica quem você y é te alumbra los e ojos te ilumina os olhos para que conozca tu identidad para que você conheça a tua identidade y eres fiel para siempre e é feliz para sempre. y eres feliz para siempre. Reinas en vida. Reina em vida.
Salmo 139. Salmo 139. Mira cómo dice el salmista, Veja como diz o salmista, aún en el viejo pacto. até no velho pacto. Salmo 139, 13 al 16. Salmo 139, do 13 ao 16. Dice así: Diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. David decía: mi embrión vieron tus ojos. Davi dizia: meu embrião viram os teus olhos. El embrión O embrião vieron sus ojos. viram os teus olhos. No está hablando de la carne. Não está falando da carne. Ya en espíritu, David, de espíritu a espíritu, veía a Dios. Já em espírito, Davi, em espírito, de espírito a espírito, via a Deus. Porque Dios lo que creó fue espíritu. Porque o que Deus criou foi espírito. Y lo que Él guarda es el espíritu. E o que ele guarda é o espírito. Tú eres alguien muy especial para Dios. Você é alguém muito especial para Deus. Y es importante que tú conozcas esta palabra de gracia. E é importante que você conheça esta palavra da graça, Para que no te conozcas como te ves, para que você não se conheça como se vê, sino que renueves tu entendimiento, senão que renove o teu entendimento, para que te conozcas como fuiste conocido. para que você se conheça como você foi conhecido. Diga: yo soy un espíritu. Diga: eu sou um espírito. Esa es la evidencia en la escritura. Essa é a evidência na Escritura. Vamos a ver la evidencia en la historia. Vamos ver a evidência na história. Juan capítulo 6. João capítulo 6. Jesús dijo esto. Jesus disse isso. Son palabras de Jesús. São palavras de Jesus. Juan 6:45. João 6:45 Dice así: diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. ¿Quiénes vienen a Cristo? Quem vem a Cristo? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele. Oiga bien, Escute bem. quiere decir que tú llegaste a la verdad Quer dizer que você chegou à verdade porque primero habías oído del Padre y aprendido de Él. porque primeiro havia ouvido do Pai e aprendeu dele. ¿Te acuerdas Job 1:6? Você se lembra de Jó 1:6? Cuando los hijos de Dios estaban delante del Señor. Quando os filhos de Deus estavam diante do Senhor, Ahí era que aprendíamos del Padre y oíamos de Él. era ali que aprendíamos do Pai e ouvíamos dele. Todo aquel que oyó al Padre Todo aquele que ouviu do Pai viene a la verdad. vem à verdade. Porque cuando tú escuchaste la verdad, Porque quando você escutou a verdade, tú dijiste: eso me suena familiar. você disse: isso soa para mim familiar. Eso como que yo sabía que eso era así. É como se eu soubesse que isso sempre foi assim. Claro, si el Padre te lo enseñó antes de la fundación É del mundo. claro, se o Pai sempre te ensinou antes da fundação do mundo. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele, ¿De quién tú aprendiste? de quem você aprendeu? Viene a mí. Vem a mim. Por eso cuando tú fuiste a la religión, Por isso, quando você foi à religião, tuviste 30 años en el sistema, esteve 30 anos no sistema, tú decías: tiene que haber algo más. você dizia: tem que haver algo mais. Esto como que no es. Isso é como que não é assim. ¿A cuántos les pasó eso? Quantos aconteceu isso? Claro, porque ya tú habías oído del Padre. É claro, você já havia ouvido do Pai. Mira Juan 10:14. Veja João 10:14. Juan 10,
14. João 10, 14. Mira cómo dice. Veja como diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. ¿Las mías qué? As minhas o quê? ¿Y desde cuándo las conoce? E desde quando as conhece? ¿Desde cuándo tú eres conocido por Dios? Desde quando você é conhecido por Deus? Por eso es que Jesús dice, Por isso é que Jesus disse: yo conozco mis ovejas. Eu conheço minhas ovelhas. Y después dice, E depois disse: y mis ovejas conocen mi voz. E minhas ovelhas conhecem a minha voz. ¿Y cuándo tú conociste la voz del E pastor? quando foi que você conheceu a voz do pastor? Cuando oíste del Padre y aprendiste de él. Quando ouviu do Pai e aprendeu dele. El mundo trató de engañarte. O mundo tratou de te enganar. La mentira trató de engañarte. A mentira tratou de te enganar. Pero cuando oíste la voz de Dios, Mas quando você ouviu a voz de Deus, a través del Evangelio de Dios, através do Evangelho de Deus, seguiste la verdad. seguiu a verdade. Abba, Padre. Abba, Pai. Lucas 10:20. Lucas 10, 20. Vamos a otro libro de la historia. Vamos a outro livro da história. Jesús también habló estas palabras. Jesus também falou estas palavras. Juan 10, verso 20. João, Perdão, Lucas 10. Perdão, Lucas 10, Verso 20. verso 20. Dice así. Diz assim: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesús le dice a los 70 que envió. Jesus disse isso aos 70 que ele enviou. Ellos regresaron muy contentos. Eles voltaram muito contentes. Los demonios se nos sujetan, maestro. Os demônios se sujeitam a nós, mestre. Tenemos una autoridad poderosa. Temos uma autoridade poderosa. Soplamos y se cae la gente. Assopravam e as pessoas caíam. Los demonios salen. Os demônios saem. Pero Jesús le dijo, Mas Jesus disse: no se regocijen de eso. Não se regozijem disso. Oye, hay gente regocijándose de eso. Olha, há pessoas se regozijando disso. Hay sinagogas que se gozan echar fuera demonios. Há sinagoga que se alegram em lançar fora demônios. Pero Jesús le dijo, no se regocijen de eso. Mas Jesus disse: não se regozijem com isso. Porque eso no lo hace el hombre. Porque isso não faz o homem. Eso es una obra que ya Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz. Isso é uma obra que Jesus Cristo já fez há 2000 anos atrás lá na cruz. No se regocijen de eso. Não se regozije disso. Regocíjense Regozijem-se de que vuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. de que vossos nomes já estejam escritos no livro da vida. Ahora atiende bien. Agora, preste atenção. Jesús no había muerto Jesus não havia morrido y ya los nombres estaban escritos. e os nomes já estavam escritos. Antes de Jesús morir, Antes de Jesus morrer, ya estaban escritos los nombres. já estavam escritos os nomes. Ya tu nombre estaba escrito. O teu nome já estava escrito. ¿Tú sabes lo que me enseñó a mí el sistema religioso? Você sabe o que o sistema religioso me ensinou? Oh, pase al frente. Oh, vem à frente. Arrepiéntase. Arrependa-se. Y Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida. E Deus escreverá o teu nome no livro da vida. Y pórtate bien, E se comporte bem, porque si no te lo borra. porque senão ele apaga. Pero aquí dice, Mas aqui diz, regocíjense de que vuestros nombres estarán. regozijem-se de que vossos nomes estarão. ¿Qué dice? Que diz? Están escritos. Estão escritos. Diga, mi nombre está escrito. Diga, o meu nome está escrito. Ay, pastor, pero mi hijo no ha venido a la iglesia. Ah, pastor, mas o meu filho não tem vindo à igreja. Mi hijo no ha venido al edificio Meu filho não tem vindo ao edifício donde se reúne la iglesia. onde se reúne a igreja. Aunque no haya venido, Ainda que ele não tenha vindo, su nombre ya fue escrito en el libro o de la seu vida. nome já foi escrito no livro da vida. Y él aprendió del Padre. E ele aprendeu do Pai. Y él fue conocido antes de nacer. E ele foi conhecido antes de nascer. Y tú tienes que respetar lo que Dios respeta. E você tem que respeitar o que Deus respeita.
Yo como pastor tengo que respetar a aquel que Dios conoció desde antes. Eu, como pastor, tenho que respeitar aquele que Deus conheceu desde antes. Aunque lo vea borracho en la calle. Ainda que eu veja ele bêbado na rua. Porque él está borracho en su carne. Porque ele está bêbado na sua carne. Pero ese espíritu fue santificado antes de nacer. Mas no seu espírito ele foi santificado antes de nascer. Él fue conocido por Dios antes de la fundación del mundo. Ele foi conhecido por Deus antes da fundação do Y él mundo. aprendió del Padre. E ele aprendeu do Pai. Y Dios tiene un propósito para él en esta vida. E Deus tem propósito para ele nesta vida. Él lo que necesita es oír la palabra de gracia. O que ele precisa é ouvir a palavra da graça. Para que se embriague de la gracia. Para que se embriague da graça. Amém. Ah, papai. Ahora mira lo que dice Juan 8. Agora veja o que diz João 8. Juan 8:57. João 8:57. Este es otro corte. Esse é outro corte. Ahora va a hablar de la preexistencia de Jesús. Agora vai falar da pré-existência de Jesus. Dice así, Diz assim. 57 y 58. 57 e 58. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Y Jesús no tenía ni 50 años. E Jesus não tinha nem 50 anos. Y antes que Abraham fuese, E antes que Abraão fosse, él dijo, yo soy. ele disse: eu sou. El que entiende la mente de Cristo Aquele que entende a mente de Cristo también dice, também disse: antes que Abraham fuese, antes que Abraão fosse, yo fui conocido eu fui conhecido por el yo soy. pelo eu sou. Él te conoció. Ele te conheceu. Él siempre te ha conocido. Ele sempre te conheceu. Tú nunca has estado fuera de las manos de Dios. Você nunca esteve fora das mãos de Deus. Vamos a la tercera parte. Vamos à terceira parte. Las evidencias en el Evangelio. As evidências no Evangelho. Hebreos 2:14. Hebreus 2:14. Estábamos en la historia, Estávamos na história. estábamos en el viejo pacto, Estávamos no velho pacto. pero ahora vamos a la verdad, Agora vamos à verdade. a la imagen misma de las cosas. A imagem real das coisas. Hebreos 2:14 dice, Hebreus 2:14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue. espérate. Espere. Pablo dice, por cuanto los que, Paulo disse: porquanto os quê? pero es que no han participado todavía. Mas é que não participaram ainda. Pablo dice, por cuanto los hijos Paulo disse: porquanto os filhos participaron participaram de carne y sangre. de carne e sangue. Pero antes de participar, Mas antes de participar, son hijos. são filhos. Antes de tú nacer, Antes de você nascer, ya tú eras hijo. você já era filho. Por eso leímos en Job, Por isso lemos em Jó: cuando los hijos se presentaron delante de Dios. quando os filhos se apresentaram diante de Deus. Antes de nacer, Antes de nascer, ya Dios te llama hijo. Deus já te chama de filho. Si tú estás embarazada ahora, Se você está grávida agora, ese hijo antes de nacer, esse filho antes de nascer ya es hijo de Dios. já é filho de Deus. Por eso es que yo no puedo bendecir un niño que va a nacer. Por isso é que eu não posso abençoar uma criança que vai nascer. Oh, vamos a bendecir a un niño que va a nacer. Ou vamos abençoar uma criança que vai nascer. Tráelo para presentarlo al Señor. Traga ele para apresentá-lo ao Senhor. ¿Presentarle qué? Si ya Dios lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Apresentar o quê? Se Deus já conheceu a ele antes da Ya es fundação. un bendecido. Já é um abençoado. Oh, sí, pastor, pero yo quiero que Dios me bendiga a mi hijo. Ah, pastor, sim, mas eu quero que Deus abençoe meu filho. Si lo santificó antes de nacer Se o santificou antes de nascer y lo bendijo con toda bendición en Cristo. e o abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Mira cómo sigue diciendo. Veja como continua dizendo. Verso 14. Verso 14.
E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. ¿Quién participó de lo mismo? Quem participou do mesmo? Oye, mira para acá. Olhe para cá. ¿Cuántos saben que Dios es un espíritu Quantos sabem que Deus é um espírito que participó de carne en el vientre de María? que participou de carne no ventre de Maria? Por eso Pablo dice, Dios también, Por isso Paulo disse: Deus também, porque tú también. porque você também. Y él también participó de lo mismo. E ele também participou do mesmo. Quiere decir que si Dios es espíritu Quer dizer que se Deus é espírito y se metió en el vientre de María, e se colocou no ventre de Maria, tú también eres un espíritu você também é um espírito que te metieron en el vientre de tu mamá. que foi colocado no ventre da tua mamãe. Porque dice, él también participó de lo mismo. Porque diz, ele também participou do mesmo. Quiere decir que Dios sabe lo que tú sientes. Quer dizer que Deus sabe o que você sente. Él sabe lo que tú padeces, Ele sabe o que você parece, lo que tú sufres, o que você sofre, porque él participó de lo mismo. o que você padece, porque você sofre, porque ele participou do mesmo. De lo mismo. Do mesmo. Oh, Señor, tú no me comprendes. Oh, Senhor, você não me compreende. Claro, si él padeció lo mismo. Claro, se ele padeceu do mesmo. Él participó de lo mismo. Ele participou do mesmo. Por eso Pablo dice Por isso Paulo disse que tenemos un sumo sacerdote que temos um sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades, que sabe se compadecer de nossas debilidades, porque fue tentado en todo. porque ele foi tentado em tudo. ¿Qué tú crees? ¿Que a Dios le asusta a tus debilidades? O que você pensa? Que Deus se assusta com as tuas debilidades? Ay, que Dios no me vea. Ai, que Deus não me veja. Si el que te puso esas debilidades fue Dios mismo. Se quem te pôs essas debilidades foi Deus mesmo, Él te vistió de carne y sangre. ele te vestiu de carne e de sangue. Por eso Pablo dijo un día, Por isso Paulo disse um dia: oh Señor, quítame este aguijón. ó Senhor, tira-me esse aguilhão. 3 veces oró, Señor, por favor, 3 vezes orou: Senhor, por favor, quíteme este aguijón. tira-me esse aguilhão. Y el Señor le dijo, E o Senhor lhe disse: "Ah, bástate mi gracia, basta-te minha graça, porque mi poder porque o meu poder se perfecciona en la debilidad." se aperfeiçoa nas debilidades. ¿Cuántos son débiles? Quantos são débeis? ¿No me oyeron? Não me escutaram? ¿Cuántos son débiles? Quantos são débeis? Levante la mano los que son Levanta a débiles. mão os que são débeis. No todos levantaron la mano. Nem todos levantaram. Ok. Ok. Sí, porque si no eres débil, Sim, porque se você não é débil, entonces el poder de Dios no se manifiesta. então o poder de Deus não se manifesta. Porque el poder se manifiesta donde hay debilidad. Porque o poder se manifesta onde há debilidade. Si tú te crees fuerte, Se você pensa que é forte, entonces el poder de Dios no se manifiesta. então o poder de Deus não se manifesta. Porque no hace falta, Porque não faz falta, no lo necesita. não precisa. Eres fuerte. Você é forte. Pero aunque tú creas que eres fuerte, Mas que você pensa que é forte, aunque tú creas que eres fuerte, ainda que você pense que é forte, yo sé que tú eres débil. eu sei que você é débil. Aunque tú digas, Ainda que você diga, yo sé que tú eres débil. eu sei que você é débil. Lo que pasa es que tú has puesto eso como una muralla O que acontece é que você colocou isso como uma muralha para que no te hieran. para que não te firam. Porque a lo mejor en tu vida te han herido mucho. Porque talvez na tua vida tenham te ferido muito. Y tú has puesto una coraza. E você então pôs uma couraça. Mira, mijo, pórtate bien. Se comporte bem, meu filho. Pero tú eres débil. Mas você é débil. Tú necesitas Você precisa de la consolación de Dios. da consolação de Deus. Y Dios va a buscar la manera E Deus vai procurar uma maneira
de que tú te veas débil, de que você se veja débil, para que su poder se perfeccione en ti. para que o seu poder se aperfeiçoe em ti. ¡Abba, Padre! Abba, Pai. Amém. Efesios 1. Efésios 1. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, Veja o que diz Efésios capítulo 1, verso 4. verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. ¿Cuándo te escogió? Quando ele te escolheu? Antes de la fundación del mundo. Antes da fundação do mundo. Romanos 8:29 Romanos 8, 29 y verso 30. e verso 30. Otro verso más, dice así. Outro verso mais, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pablo dice a los que antes conoció, Paulo disse: aos que antes conheceu, a estos predestinó. a estes predestinou. Mire para acá. Olhe para cá. Antes de Dios predestinarte, Antes de Deus te predestinar, te conoció. te conheceu. Porque Él no puede predestinar algo que no conoce. Porque Ele não pode predestinar algo que Ele não conhece. Yo predestino que este papel se quema. Eu predestino que esse papel se queime. Dios predestina espíritus Deus predestina espíritos para un propósito. para um propósito. Antes de predestinarte, te conoció. Antes de te predestinar, te conheceu. Y si te conoció es porque ya existías. E se te conheceu é porque você já existia. Segunda carta a Timoteo, Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. capítulo 1. Este es el último verso del estudio. Esse é o último verso do estudo. Segunda carta a Timoteo 1:9. Dice así. Segunda carta a Timóteo 1:9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? Quando nos foi dada a graça? Mire para acá. Olhe para cá. A ti te fue dada la gracia A você foi dada a graça antes de los tiempos de los siglos. antes dos tempos dos séculos. Por eso fue que tú oíste y aprendiste del Padre. Por isso foi que você ouviu e aprendeu do Pai. ¿Y qué fue lo que oíste del Padre? E o que foi que você ouviu do Pai? La sabiduría predestinada. A sabedoria La predestinada. gracia A graça que te fue dada que foi dada a você antes de los tiempos de los siglos. antes dos tempos dos séculos. Diga conmigo. Diga comigo. Dios me dio Deus me deu la gracia a graça antes de los tiempos de los siglos. antes dos tempos dos séculos. Eso es difícil de entender. Isso é difícil de entender. Mire, ahora mismo un pastor que no entienda esto Olha, agora mesmo um pastor que não entenda isso es un peligro en el púlpito, é um perigo no púlpito, porque no sabe la verdad. porque ele não sabe a verdade. Mira, más lo saben los astrólogos. Olha, os astrólogos sabem mais. Los astrólogos saben a veces más que los pastores. Os astrólogos sabem às vezes mais que os pastores. Y a veces Dios usa a los hijos de las tinieblas para hablar verdades. E às vezes Deus usa aqueles que estão nas trevas para trazer a verdade. Porque las iglesias no traen la verdad. Porque as igrejas não trazem a verdade. Pero hoy hemos leído la verdad. Mas hoje lemos a verdade. Tú y yo fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Você e eu fomos conhecidos antes da fundação do Por mundo. eso Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por isso Paulo disse que nossa cidadania está nos céus. ¿Dónde está tu ciudadanía? Onde está a tua cidadania? Por eso Pablo dice que hay que renovar el entendimiento. Por isso Paulo disse que é necessário renovar o entendimento. Diga conmigo renovar. Diga comigo, renovar. ¿Tú sabes lo que significa renovar? Você sabe o que significa renovar? Volver a pensar Voltar a pensar de la manera original. da maneira original.
Hoy tú y yo estamos pensando como pensábamos antes. Hoje você e eu estamos pensando como pensávamos antes. En el cielo No céu, nadie ayunaba. Nadie ayunaba. ninguém jejuava. Allá no se hacían vigilia. Lá não se fazia vigília Ni se reprendían demonios. e nem se repreendia demônio. Te reprendo, diablo. Te repreendo, diabo. No, en el cielo era gracia. Não, no céu era graça. La ley llegó después. A lei chegou depois. La ley fue añadida. A lei foi acrescentada. Pero lo primero que se dio fue la gracia. Mas a primeira coisa que foi dada foi a graça. Y usted tiene que renovar su entendimiento con gracia. E você tem que renovar o teu entendimento com graça. ¿Tú entendiste el estudio de hoy? Você entendeu o estudo de hoje? Diga conmigo, yo soy Diga comigo, eu sou un espíritu espírito conocido por Dios conhecido por Deus antes de la fundación del mundo antes da fundação do mundo para un propósito. para um propósito. Y yo sé quién soy. E eu sei quem sou. Y nadie puede cambiar E ninguém pode mudar lo que Dios ha prometido en tu vida. o que Deus prometeu na tua vida. Lo que tú necesitas es conocimiento O que você precisa é conhecimento para que reines en vida para que você reine em vida sobre todas circunstancias. sobre todas as circunstâncias. Yo te declaro completo, Eu te declaro completo, perfecto perfeito y bendecido. e abençoado. Abba, Padre. Abba, Pai.